Está me ouvindo bem? Você consegue me ouvir? A gente te vê e te ouve. Foi. Sejam muito bem-vindos aqui no programa Narrativas de Brasis. Brasis. Nesse episódio, nós nos perguntamos quais os espaços que produzem conhecimento. E aqui nos interessa pensar também a natureza dessa produção de conhecimento e quais são esses conhecimentos que são apagados e invisibilizados. Como essa relação universidade-sociedade pode ser potencializada? Entendendo que o conhecimento é produzido tanto dentro da universidade quanto fora da universidade, como esses conhecimentos podem dialogar, podem interagir de maneira mais efetiva. Então, como que a gente pode encontrar essas brechas e fissuras dentro desse sistema para abrir as portas e entender outras epistemologias, uma forma talvez latino-americana, brasileira, do sul global de produzir conhecimento? Todo conhecimento é local e total. Todo conhecimento é autoconhecimento. Deve aliar projetos de vida com problemáticas concretas e urgentes, em sintonia com o espaço-tempo local e as vidas humanas envolvidas. A separação sujeito-objeto instituiu ranhuras sucessivas entre a experiência humana ocidentalizada e a promessa de conhecimento das ciências humanas. Falar sobre outras histórias e outros protagonismos não quer dizer que nós queremos encobrir o protagonismo europeu, por exemplo. Significa que nós precisamos abrir um leque de possibilidades e dar ao indivíduo, às crianças, às pessoas que estão aprendendo, a possibilidade de olhar para essa verdade e escolher onde ela quer se situar. A história é feita de muitas vozes, não de uma só. Na economia, então me interessa demais assim, analisar, participar desses processos, trazer para dentro das instituições, abrir as instituições para esses processos de inovação da sociedade. E comecei a resgatar as memórias do processo educacional que eu tive no terreiro São Jorge Filhos da Gomea, no bairro de Portão, no bairro onde eu resido. E eu comecei a perceber que, como o terreiro São Jorge é um solo religioso, de matriz africana, ele tinha uma proposta educacional diferenciada do modelo educacional. A escola nunca respondeu, né, as verdadeiras perguntas de cada ser humano. A educação não é você colocar dados e informações na sua cabeça. Pelo contrário, é você buscar dentro de si questões e ir atrás do seu sonho, né? Então, a escola tradicional não incentiva a sonhar, né? De fato, a ideia é narrar esses Brasis, mas, sobretudo, lançar questões, né? Não estamos aqui respondendo de maneira tão precisa essas questões, mas a escuta dessas diferentes narrativas de Brasis é fundamental, de fato, para a gente mostrar esse país plural. Maravilha, essa questão é uma questão assim, decisiva, né? Porque se há um campo que está em transformação, em disputa, é a da própria produção do conhecimento, né? O mundo que nós estamos, ele é o resultado de processos de conhecimento que foram gestados por uma elite branca, por um pensamento, enfim, com interesses. Né? Quando nós aprendemos a história na escola, parece que a Europa sempre foi a centralidade do mundo. Só que não. A Europa era marginal, obscurantista, ignorante. A Europa era a periferia do sistema mundo daquela época. E quem era o centro do mundo naquela época? O norte da África e o ocidente da Ásia. Era o mundo árabe-muçulmano. Era ali que florescia a ciência, era ali que florescia a tecnologia, era ali que floresciam as inovações. Era ali que o mundo acontecia e aonde estava a riqueza. Nem isso a gente aprende na escola. A ideia de que a universidade, né, tradicional, ela produziu, e a sociedade também, epistemicídio, ou seja, matou algumas ou invisibilizou uma parte da produção desse conhecimento que vinha de fora. Né? A ciência pode ter gênero, pode ter cor, pode ter, né? Ela não é neutra. A produção do conhecimento é um lugar de produção do poder. Logo, como é que a gente distribui poder, distribuindo e partilhando conhecimento? A ciência já comprovou que o primeiro ser humano foi descoberto, né? O fóssil do primeiro ser humano foi descoberto na África. É ali que se tem a origem. Não é à toa que os desenvolvimentos civilizatórios comecem ali.
porque ali começam os seres humanos. E é da agricultura que surge a possibilidade de desenvolvimento de outras ciências, como, por exemplo, a astronomia. Se você não está preocupado só em correr atrás de comida, você pode olhar outras coisas. Você pode criar. Produzir conhecimento é produzir, é estar no lugar de poder. Então, assim, é esse lugar que está sendo disputado. Então, o que eu quero construir com vocês é o seguinte, gente, o sistema de produção escravista, por exemplo, da cana-de-açúcar, usou profissionais capacitados para esse trabalho. O sequestro de pessoas se davam de acordo com o conhecimento daquele povo. Você vai explorar agricultura, você traz povos agricultores. Você vai explorar as Minas Gerais, você traz mineradores. Você não vai trazer ignorantes. Da mesma forma que as sociedades, os povos originários desse território, também possuíam conhecimento, também tinham epistemologias. Epistemologia é saber. Também tinham saberes. Saberes, inclusive, que não eram conhecidos nesse território que são chamados Europa, que foram apropriados depois. A Universidade Brasileira sempre esteve de costas para a América Latina, né? Muito europeizada, né? Incorporando influências de vários campos, de vários centros do conhecimento, mas de costas para a América Latina. Então, essa mudança me parece também fundamental e que precisa se incorporar essa outra produção de conhecimento, cosmovisões, isso em todos os campos do conhecimento, da medicina, na produção de mídia, nos direitos. O que as pessoas não sabem é que o Colombo vinha, né, guiado por mapas chineses. Porque os chineses já tinham cartografado o Atlântico. Assim como os africanos também já tinham cartografado o Atlântico. Quando a gente não sabe sobre isso, nós ocultamos o protagonismo de todo um povo. Porque cartografia é ciência, e essa ciência merece os créditos. Esse crédito não é desse povo que hoje nós conhecemos como europeu. E ele precisa ser devolvido para os seus reais protagonistas. Então, minha pergunta para você é exatamente essa, querida Ivana Mendes. Como que a gente distribui o poder? Qual é esse lugar prático? Quais são as ações práticas que a gente já pode realizar, já realiza, já realizou e agora está mais difícil de realizar, né? Então, me parece que, assim, que a gente viu explodir essa produção do conhecimento feita, né, que sempre existiu, feita no território, na comunidade, na cidade, no meu campo, no campo da comunicação, a gente viu explosão, por exemplo, da produção de mídia, né, e de comunicação, nos coletivos, nas redes, nas plataformas, como isso muda o ecossistema da produção da comunicação e logo da produção do conhecimento. Então, assim, a gente está num momento que é um momento de acolher essas outras epistemologias, cosmovisões. A pedagogia da desobediência é muito mais que um projeto acadêmico. É todo movimento que transforma a educação como prática de liberdade. É uma escrita dissidente, é uma escrita decolonial. É uma escrita que eu quero acessar as pessoas que não estão na bolha, as pessoas que não têm acesso à academia. Eu quero falar de narrativas que possam formar esses aliados, que possam trazer os meus aliados para o centro das discussões. Então, a linguagem ela tem que ser objetiva, ela tem que ser fácil, né? Tem que ser uma linguagem que as pessoas acessível, né? Que as pessoas tenham acesso, literalmente. Me foi cobrado porque faltou fulano, faltou Beltrano, mas eu disse, mas fulana, Nilma Lima Gomes também escreve sobre isso. A Bel Hooks também vai falar sobre isso. A Adriana Salles também vai discutir isso, né? A Jaqueline Gomes de Jesus também vai discutir isso. Né? Então, as mulheres negras também vão discutir isso. Então, eu trouxe a Kimberly Cristiano, eu trouxe a Carla Cotilene, eu trouxe a professora doutora Cláudia Ponte Cardoso, eu trouxe essas mulheres que já fazem esse movimento global dentro da academia para fora. Né? A possibilidade da gente ter um docente indígena, né? Ou uma docente, uma professora trans, isso muda a qualidade da produção do conhecimento. Ou seja, a diversidade ela produz um conhecimento mais complexo, mais preciso, eu diria que mais científico, inclusive. Quanto menos diversidade, mais essa produção de conhecimento vai ter um viés de grupo, de classe, de gênero, que foi o que a gente viu até agora, né? Uma ciência branca, uma ciência
né, produzido por um grupo, né? Então, essa mudança, ela é fundamental, ela é decisiva e ela é perturbadora. Ela muda, sabe, a partilha das narrativas, ela muda a partilha de poder. Mas pedagogia da desobediência é isso. Eu estou desobedecendo a norma vigente da academia. Eu estou mostrando à academia que o fazer pedagógico, ele pode ser da margem e não do centro, porque é de lá que eu venho. Assim, nesse momento que a universidade mudou, né, assim, a partir dos últimos 13 anos, né, com as políticas de cotas raciais, né, com políticas específicas para trazer, né, a periferia, trazer os jovens negros, trazer a juventude, né, que estava fora da universidade para dentro da universidade. A universidade mudou a cara. Concretamente, a gente entra dentro da sala de aula, muitos sotaques vindo de todo o Brasil, muitas culturas. É preciso deseducar a educação e reeducar. É preciso trazer esses sujeitos, essas pessoas, para o centro das discussões e pensar em uma proposta de pedagogia que possa incluir, descolonizar a educação, porque a nossa educação é uma educação colonial, é uma educação eurocêntrica, é uma educação que não leva em consideração as vivências dos sujeitos. Como é que envolve o estudante, como é que envolve um pesquisador, como é que envolve os técnicos administrativos, como é que envolve uma comunidade, no caso da UFRJ, de quase 100 mil pessoas. Como é que um projeto da cidade do Rio de Janeiro se apropria do resultado de uma pesquisa, se apropria da metodologia, se apropria da produção do conhecimento. Nosso interesse, sobretudo, é falar sobre universidade, né? Sim. Esse tripé que a universidade compreende como ensino, pesquisa e extensão, como esse tripé, né, pode ser articulado e, de fato, que universidade queremos daqui para frente, né, a partir dessa ressignificação que a própria universidade viveu nos últimos anos. A extensão foi essa dimensão que chegou depois. Ela chegou justamente para, de certa maneira, resolver o que o ensino na sala de aula tradicional não resolveu e a pesquisa científica tradicional não resolveu, que é essa interação com a sociedade, que é esse reconhecimento do outro como produtor de conhecimento. Tudo que a universidade pública produz, ela tem que ser apropriada pela sociedade. Só que essa porta estava meio trancada, fechada, né? E a extensão veio abrir a porta, né? Ou seja, não tem modelo de ação extensionista, tem diretriz, dialógica, troca, né? Mas não tem modelo. Posso criar uma ação de extensão a partir, inclusive, de demandas do próprio território da cidade. E aí a gente tem ações de extensão incríveis. Na UFRJ hoje a gente tem cerca, né, de registrada 1.000 ações de extensão, né, que se relacionam com o entorno, com a Maré, com Manguinhos, com as periferias e as favelas da cidade do Rio de Janeiro. A gente viu a extensão universitária atuar demais, por exemplo, agora, nesse cenário da pandemia e da Covid. Como é que a universidade pode, através da extensão, responder a uma crise de saúde humanitária, uma crise de valor, uma crise geral da nação e do planeta, né? Então, a extensão tem esse desafio imediato. E não é daqui a 4 anos, não é daqui a 6 anos, é agora. É no presente urgente. Isso eu acho que é uma diferença enorme também. Na verdade, há um processo de desmonte, né, sobre ensino, extensão, de pesquisa, né? Tem esse desmonte e a gente percebe o quanto é importante, né, o incentivo à pesquisa, o incentivo a essa extensão, o incentivo para que todos e todas e todos tenham acesso a cursos que são lidos como cursos de privilégio. A gente entende que esse processo virtuoso que começou e que corre risco nesse momento, né, ele tem que ser reforçado. Basicamente, eu estou nesse lugar aí, enfim, de abrir as portas, né, derrubar os muros e a gente trazer essa diversidade de forma mais ampla, mais radical, mais sustentável, mais institucional, para não ter regressão, para não ter retrocesso nesse lugar que é muito importante, que são as universidades públicas, gratuitas brasileiras, né?
a maioria dos professores, a maioria das pessoas e dos estudantes, enfim, toda a comunidade universitária sabe que a arte é não unicamente fundamental, como essencial para a formação de cada um de nós. E vocês sabem, esta parte seria praticamente o coração, não unicamente da universidade, mas de toda uma sociedade. Grandes governos inteligentes valorizam a arte. Governos com problemas são aqueles que não fomentam nem a cultura nem a arte, ou fomentam muito pouco, ou têm apenas alguns preferidos. Mas uma das coisas mais importantes, tanto na universidade quanto na arte, o ponto mais importante é a inovação. Quer dizer, todos os artistas em geral se preocupam em uma espécie de revolta constante. Revolta no sentido de reviravolta. Se concentrar naquilo que está produzindo e tentar inverter novamente de diversos jeitos para que possa dizer, isto é também possível. A experimentação, a inovação, claro, dentro de um campo artístico, dentro da área da arte, que é uma área de criatividade, é praticamente o motor, né, que sustenta todas as ações. Isso é um recado político, por quê? A arte é política, a arte é educação e a arte também é humanidade. E realmente, né, assim, a gente criticava e sempre criticou muito essa ciência branca, essa ciência, enfim, tradicional, fechada aos outros saberes, né? Mas a gente não imaginava que, né, essa produção e essas narrativas científicas, né, em prol da vacina, contra a vacina, de coisas que já estavam, digamos assim, consensuadas, pudessem ser desconstruídas dessa maneira mais absurda. Porque nós estamos tão fraturados no nosso pensamento crítico que a gente entra em dúvida sobre as nossas verdades. E é por isso que a gente tem que se apoderar das nossas histórias. Na verdade, a escola brasileira ela foi copiada do modelo americano, né? De escolas grandes, escolas industriais, né? com grandes prédios, né? Uma formação em caixinhas, né? Todo mundo precisa tirar a mesma nota, tirar 10 em tudo, horário, aula de 50 minutos. Isso é uma invenção militar, né? A escola brasileira e a escola americana, ela veio muito da coisa da militarização. E da religião também, né? A educação veio da religião. Na verdade, a educação começou dentro dos templos, né? E depois que ela foi para todos, a educação para todos é uma coisa nova, né? E ela veio com um modelo muito enrijecido. Quer dizer, o ser humano, ele imagina que ele, aos 17 anos, ou 16, ele tem que escolher o que ele vai fazer o resto da vida. Isso é uma loucura, né? Então, assim, a gente viu a crise de todas as autoridades aparecerem e emergirem ao mesmo tempo. Crise, né, do discurso científico, do discurso universitário, desqualificação de professores, cientistas, especialistas. Ou seja, essa desconstrução radical, ela produz o caos, ela produz incerteza, ela serve a uma virada obscurantista. A Idade Média é a noite de 1000 anos, porque não se desenvolveu ciência nesse período. E por que não se desenvolveu ciência? Porque a crença daquela época era que Deus e ciência não caminhavam juntos. Vocês acham que isso tem alguma coisa a ver com o que a gente está vivendo hoje? Então, hoje, eu digo que talvez mais do que dizer se algo é verdadeiro ou falso, né, a gente tem que se perguntar, sabe, quais são os efeitos da tua crença? A pergunta é ética, uma pergunta do efeito. Fake news mata. Então, assim, hoje eu me pergunto pelo efeito. Quer acreditar que a Terra é plana? Tá bom, desde que você não produza sofrimento, desde que você não produza humilhação, assujeitamento. A palavra educar vem daí, né? É construir o seu próprio caminho. E o que o sistema hoje quer é exatamente ao contrário. Ele não quer a sua autonomia, ele quer que você fique vítima ou escravo de um sistema
né, altamente consumista, sem pensar na sua própria vida, né? Então você vive para responder a um sistema e não às suas próprias questões. A escola dita tradicional, ela tolhe esse conhecimento. Ela faz com que todos respondam a mesma prova, sabendo que todos são diferentes, cada um é diferente do outro. Então eu posso ter uma habilidade que o Marcelo não tenha e ele pode ter outra que eu não tenha. Então a relação de convivência que faz a gente ter um conhecimento. O verdadeiro educador, ele primeiro descobre o interesse daquele aluno, daquele educando, e aí dentro das suas ferramentas ele vai buscar aquilo de melhor do ser humano. Mas a educação que nós temos na escola, sobretudo nos países que foram colonizados pelos países europeus, né, é uma educação doutrinadora. Nós somos educados para aceitar, obedecer. Nós não somos educados para formar consciência crítica. A educação integral, ela tem uma visão mais integral mesmo do ser humano. Então ela vai trabalhar todas as inteligências, né? As inteligências motoras, as inteligências espaciais, a inteligência da fala, né? A inteligência da intuição. Então a educação integral, né, ela surgiu já nos anos 40, já falava educação integral, o primeiro manifesto da educação, feito por educadores da época, Anísio Teixeira, né, e outros, Paulo Freire. O manifesto vinha trazer essa visão de educação, uma educação livre, uma educação que busca autonomia. Então a educação integral, ela busca muito mais do que uma prova, ela busca aquilo que o ser humano tem de mais potencial nele. Na verdade, todos nós somos educadores, então educação integral, na sua resposta final, seria o ser humano capaz de fazer boas escolhas. Eu acho que eu queria trazer isso, dizer a todas as pessoas trans que elas podem ser o que elas querem ser, que elas podem ocupar os espaços que elas querem ocupar, né? E que dentro dessa rede de solidariedade eu me coloco à disposição de abraçar, de ouvir, de escutar, e de auxiliar qualquer pessoa trans, qualquer mulher negra, qualquer homem que queira lutar por uma sociedade antirracista, anti-LGBT-fóbica, uma sociedade que possa respeitar e ser mais amável com todas, com todos e todas. Afinal, o que é o Brasil para você? O que é o Brasil para você? O que é o Brasil para você? Ui! Nossa, é uma alta provocação. Caramba. Ixi, Maria. O Brasil pra mim. O Brasil pra mim. O Brasil pra mim. Ai, você me pegou, vocês nem pegaram. Fiquei bem emocionada quando você falou o que é o Brasil, né? Para mim, o Brasil é um jovem afro-ameríndio, cheio de força e luz para iluminar esse planeta Terra. De valorizar a nossa natureza, de valorizar o nosso vizinho, o nosso amigo, de valorizar essa vivência. Se você é do Sul, eu sou do Nordeste, se você é do Sul, Sudeste, a gente precisa valorizar, né, esse contexto rico, né, em que vivenciamos, que muitas vezes não sabemos aproveitar. Mas aí essa pergunta maravilhosa que é o Brasil, né? Quando a gente olha a produção memética dos memes no Brasil, é impressionante, né? Com tudo o que de pior acontece, né, existe uma reversão desse negativo em positivo. É genial! Ou seja, nós inventamos uma tecnologia social de sobrevivência, né, diante do pior, diante da catástrofe, diante da crise. Se isso não é uma nação extraordinária, eu nem sei o que a gente pode chamar de uma nação incrível, né? O fato da gente estar num país que nos coloca mais em suspensão ainda, não nos permite sonhar tanto. A gente sonha porque a gente é maravilhoso.